Irmãos, enquanto as crianças estão saindo, eu queria compartilhar com os irmãos, na realidade, falar com os irmãos um pouquinho a respeito do nosso tempo aqui juntos, de meditação na palavra. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma palavra específica, que me veio bastante à mente durante a semana. Opa! Uma criança caiu lá. Para que a gente possa pensar um pouquinho no trecho de hoje. E a palavra que veio na minha mente durante a semana foi a palavra ensino. Se você pudesse definir rapidamente essa palavra, o que viria na sua mente? Eu fui procurar no dicionário. O dicionário Aurélio definia ensino como um conjunto de regras, de princípios definidos e transmitido a outros, que servem de base a um sistema, a um grupo, a um determinado local, a pessoas que envolvem aquele local. E eu estava pensando a respeito disso, porque eu estava lembrando um pouquinho do ministério de Jesus, e uma das bases do ministério de Jesus foi o ensino das Escrituras. Jesus também curou, Jesus também realizou milagres, mas em todas elas, a base era o ensino da palavra de Deus. Ele ensinou o tempo todo os seus apóstolos, os demais seguidores, e Jesus ele utilizava de diversos sistemas, diversas situações assim, para poder transmitir a palavra, ensinar a palavra de Deus às pessoas à sua volta. E a mais frequente delas, se os irmãos já tiveram um pouco assim de envolvimento com os evangelhos, os irmãos vão encontrar uma grande quantidade de parábolas. Também fui para o dicionário, para tentar entender um pouco o significado de parábola. E parábola, por favor, Felipe. Parábola significa o seguinte: narração alegórica, na qual um conjunto de elementos evoca uma outra realidade de ordem superior. São ilustrações simples, ilustrações ali do cotidiano, histórias que a gente vem a contar, mas que têm um profundo conteúdo e que revelam uma verdade, apresentam uma verdade. E Jesus utilizava parábolas, porque Jesus sabia que por meio delas, ele apresentaria a verdade. Jesus sabia que a parábola era algo atraente. E quando a parábola era completamente compreendida ali pelos ouvintes, pelas pessoas à sua volta, era mais fácil se lembrar depois que deixassem ali o tempo com Jesus. Jesus sabia também que a parábola, ela induzia os ouvintes a querer compreender o que aquela pessoa está contando com aquela história, com aquela alegoria, com aquele fato, com aquela canção, com aquela realidade do nosso cotidiano. Jesus sabia que isso faria com que a atenção dos seus ouvintes fosse muito maior quanto ao seu ensino e quanto à palavra que estava sendo ministrada a eles. E Jesus sabia também, irmãos, que a parábola ela exigia tempo de dedicação e compreensão. Não tem como a gente ouvir uma história e levantar, ir embora e fingir que nada aconteceu. O pastor contou uma história. Na verdade, o pastor usou uma ilustração no domingo passado. Aí depois, terminando a mensagem, o pastor falou assim: nossa, a ilustração, o povo vai lembrar bastante da ilustração. Eu falei: pastor, mas a ilustração foi muito boa. Os irmãos se lembram da vaquinha? Os irmãos se lembram da vaquinha da semana passada? Olha, pastor, todo mundo fez assim. Espero que os irmãos se lembrem o que significava a utilização daquela historinha, ou daquela história. Jesus sabia que a parábola exigiria tempo, dedicação dos seus ouvintes na compreensão. Ela permaneceria mais tempo incomodando os seus ouvintes a entender completamente aquilo que aquele homem estava pregando, estava anunciando. A utilização das parábolas por Jesus, meus irmãos, também estava relacionado à diversidade de caráter dos seus ouvintes. Tinha gente de tudo quanto é tipo ali.
Jesus utilizava as parábolas pela quantidade, pela diversidade de nível espiritual. O que estou querendo dizer com isso? Existiam ali em volta de Jesus pessoas que não tinham entregue ainda o seu coração, que não conheciam a respeito da palavra, das coisas do Senhor. Tinham pessoas que já haviam entregue o seu coração a Cristo, mas pessoas ainda novas na fé. Pessoas um pouco mais amadurecidas, que já caminhavam com o ensino das Escrituras no coração há um bom tempo. Pessoas que provavelmente haviam abandonado a palavra de Deus, estavam num processo de restauração. Jesus usava parábolas porque ele entendia a diversidade também de percepção moral dos seus ouvintes. Jesus sabia que por meio das palavras ninguém teria dificuldade de compreender coisas tão profundas e tão importantes relacionadas a Deus e ao reino dos céus. E é dessa forma que Jesus se utilizava das parábolas para ensinar das coisas celestiais e divinas, com o propósito de fazer alguém que não conhecia a Deus, ou conhecia a Deus ali, de repente, por ouvir falar, viessem a compreender. Nós vamos iniciar hoje, irmãos, uma breve jornada em algumas dessas parábolas que o Novo Testamento, que os Evangelhos nos apresentam, para que a gente identifique os ensinamentos tão importantes que Jesus demonstrou por meio dessas parábolas, e que sejamos então por elas encorajados, corrigidos, que venhamos ter convicções que já estão no nosso coração renovados, áreas do nosso coração que precisam ser abandonadas por causa do pecado, abandonadas. E é por isso que eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parábola do semeador. Perdão, irmãos. Lucas, capítulo 8, dos versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Perdão, irmãos. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele lhes disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E os irmãos aguardem um pouquinho que nós vamos ler o versículo 11 em diante, mais à frente da nossa mensagem. O contexto imediato aqui do texto que nós estamos lendo nessa noite, irmãos, nos apresenta Jesus tendo assim a sua identidade divina, a sua divindade questionada, porque Jesus havia perdoado pecados de uma mulher adúltera, que havia vindo diante de Cristo e havia se arrependido dos seus pecados.
E dentro desse contexto, as pessoas que viram Jesus perdoando aquela mulher se perguntavam: quem é esse homem que perdoa pecados? Como pode uma pessoa tão imunda, tão suja quanto essa mulher, receber a salvação, ser tocada por esse homem? Jesus, ele não se detendo aos questionamentos desses homens que estavam ali à volta, simplesmente para tentar desautorizar Jesus. Ele inicia aqui, o texto nos diz que ele inicia uma jornada aqui, de cidade em cidade, pregando as boas novas do Evangelho, e os homens se convertiam e vinham seguindo Cristo. Como o texto nos diz, ele era seguido por apóstolo, por outros discípulos, e algumas mulheres também são citadas aí no versículo 1, versículo 2. Interessante, irmãos, isso, porque Lucas faz questão de citar o nome dessas mulheres, talvez porque os ouvintes identificassem quem eram essas pessoas e aquilo que Deus havia feito na vida dessas mulheres. Versículo 3 nos diz que essas mulheres testemunhavam do poder de Jesus Cristo. Elas acompanhavam Jesus apresentando o evangelho da salvação e Cristo, aquele que as havia libertado e perdoado dos seus pecados. O texto diz que essas mulheres haviam sido completamente transformadas ao ponto de servir Jesus com tudo aquilo que elas possuíam. Os seus bens estavam entregues às mãos do seu Salvador. Isso me fez pensar um pouquinho, irmãos. Querido irmão, quando aquela pessoa que é alcançada por Cristo passa a segui-lo, uma das primeiras características que a gente identifica nessa pessoa, além de o desejo de ser ensinado pela palavra, é o desejo profundo, real. É claro na vida dessa pessoa o desejo de testemunhar do poder de Deus. O desejo de compartilhar com outras pessoas o presente da salvação, o presente do céu. E essa pessoa, ela não mede esforços. Ela não se intimida diante das pessoas à sua volta para servir ao Senhor, para servir à igreja, porque considera que a sua vida é valiosa demais e foi entregue nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que ela é, aquilo que ela tem, pertence a Deus. Antes mesmo da gente entrar nessa parábola, que vai avaliar se de fato conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Você que confessa já Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem sentido o desejo ardente de ser ensinado pela palavra, corrigido por ela? Quando o pastor sempre cita aqui, na hora de compartilhar aqui os textos na ministração dos dízimos, essas semanas o pastor tem compartilhado bastante comigo essa frase. Nós deveríamos estar em festa aqui, adorando o nosso Deus. Meu querido irmão, você tem estado em festa para testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida? Então nós chegamos aqui no capítulo 8, versículo 4, do Evangelho de Lucas, que havia uma situação propícia para que Cristo, então, trabalhasse essa questão de salvação e do reino de Deus. E nada melhor do que falar para aquela diversidade de pessoas, utilizando parábolas. Jesus, a partir do versículo 5, irmãos, ele começa a contar um pouco a parábola do semeador. Mas essa mensagem, irmãos, essa mensagem apresentada por Jesus aqui no capítulo 8, ela não está relacionada ao estado glorificado nosso de vida futura. Jesus está falando da existência atual de uma comunidade espiritual da qual Cristo é o cabeça. E aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador se torna corpo. Jesus está falando que aquele que de fato compreende a mensagem da salvação passa a pertencer, quando convertidos, ao reino de Deus. E então agora no versículo 5, Jesus então utiliza de uma parábola para ensinar a respeito desses assuntos. Acompanhe comigo o versículo 5, diz o seguinte: o semeador saiu a semear,
e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Jesus, quando ele começa a trabalhar a respeito dessa parábola, ele tem 3 focos, irmãos. Primeiro, apresentar a figura do solo, a figura da semente e a figura de um semeador. O semeador é aquele que semeia, que tem a responsabilidade de pegar a semente, a boa semente, e jogar, espalhar pelo solo. No caso dessa parábola aqui, irmãos, a ênfase dela não está no semeador. Uma vez que a gente pode identificar, sem problema nenhum, o semeador com 3 figuras principais. Podemos identificar o semeador sendo o próprio Deus, semeando diante do mundo, diante da humanidade, desde a criação. Separando aqueles que são terra boa e fazendo frutificar a semente da verdade de Deus, que cresce em seus corações, que faz com que essas pessoas reconheçam a Deus como Senhor de suas vidas. Poderíamos também identificar esse semeador como a pessoa de Cristo, semeando em um momento específico da história, na pessoa do Filho, se apresentando como sacrifício ao homem sem Deus. Mas também poderíamos identificar o semeador aqui, sem problema nenhum, como cristão. Aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E que desempenha agora a função e tem como responsabilidade, uma vez salvo, de jogar a semente à sua volta. De lançar a semente à sua volta. O fato do texto, uma vez que o foco não é o semeador, o texto nos diz no versículo 4, que o semeador saiu para cumprir o seu papel. Semear. E esse papel é de extrema importância e responsabilidade, irmãos. Porque se identificarmos os semeadores como nós, deveríamos ser prudentes. Deveríamos ser diligentes. E deveríamos ser extremamente perseverantes em lançar a semente da palavra de Deus à nossa volta. Crendo de fato que o brotar dessa semente não depende de mim, mas da ação do Espírito Santo de Deus. Agora Jesus ele vem e focaliza o solo. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. O lugar aonde essas sementes estão sendo jogadas, onde essas sementes na verdade foram lançadas. A semente lançada foi a mesma, mas o que difere é o solo que recebe essa semente, a sua reação, a forma como ele vai receber essa semente. Por favor, Filipinho, o texto no versículo 5 nos diz que parte dessa semente caiu à beira do caminho. E essa semente que podemos entender, na realidade o texto nos diz que é a palavra de Deus. No versículo 5 diz que ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de homens que receberam a mensagem da salvação em determinados momentos da sua vida. Foi-lhes anunciada a palavra, foi-lhes dado o conhecimento das Escrituras, mas estavam com seus ouvidos, com seus corações fechados para Deus. Jesus fala que a semente não foi apenas lançada naquele caminho, mas ela foi pisoteada, pisada. Ela não adentrou no solo, ficou na superfície. Talvez uma superfície dura, seca, e a semente ela não penetra. Se os irmãos conhecem um pouquinho de jardinagem, um pouquinho de agricultura, sabem que não adianta lançar semente alguma em terreno que não está pronto para receber, em terreno duro. A semente ela não vai penetrar naquela terra, ela não vai germinar e produzir vida ali. Poderíamos falar de pessoas que não apenas rejeitaram quando foram de alguma forma abordadas por nós, mas pessoas que passaram por nós ou que passam por nós todos os dias e que de alguma forma ouvem a pregação do Evangelho. Mas particularmente, irmãos, eu creio que Cristo está falando nesse momento específico aqui
de pessoas que estão às vezes dentro da igreja. E que talvez a gente identifique como bom solo, pessoas que estão ouvindo a palavra, pessoas que estão recebendo a palavra, pessoas que estão dominicalmente ali, mas que na realidade apenas estão vindo para acompanhar alguém, ou porque acham que é um ambiente gostoso a igreja, ou porque simplesmente aquela palavra traz algum tipo de alívio temporário. Nós estamos falando de religiosos, pessoas que ouvem domingo após domingo a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de perdão de pecados, mas não permitem que essa palavra penetre em seus corações. Essas pessoas não são convertidas. Ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Ainda não tiveram um encontro real nas Escrituras com a verdade de que são pecadoras. E que se morrerem nos seus pecados e delitos, além de que a palavra nos diz que estarão no inferno, estarão para sempre separadas de Deus. Mas estão lá. Na realidade, podem estar aqui. A semente foi lançada. Mas essa semente não atingiu o coração dessas pessoas, e então vêm os pássaros. Os agentes, né, como a gente sempre utiliza, até para brincar com os irmãos, os secretários de Satanás, e retiram a palavra que foi lançada diante dos olhos daquelas pessoas que já são duras, que não querem de fato reconhecer, se quebrantar diante de Deus, da grandeza do Deus que amamos e servimos. E Jesus confirma para a gente esse significado no versículo 12, que eu queria que os irmãos lessem comigo. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. E a minha pergunta para você é: você se identificou com esse tipo de solo? Talvez você esteja sentado aqui semana após semana. Talvez você esteja sentado aqui há alguns anos. Talvez seu nome esteja em hall de membros daqui ou de qualquer outro lugar. Talvez você goste do jeito das pessoas. Você se identifica talvez com um princípio moral que é apresentado ali por meio da palavra. Talvez você ache que é um bom ambiente para criar os seus filhos. Mas ainda não se quebrantou e reconheceu que Jesus Cristo deve ser o único Senhor e Salvador de sua vida. A palavra que está sendo lançada a todos os cultos, a palavra que está sendo lançada nas conversas com os demais crentes, ela tem de fato adentrado no seu coração e germinado, e dado frutos. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele transforma completamente o nosso coração. Não tem como a nossa boca confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e continuarmos vivendo uma vida de pecado, longe daquilo que Deus espera de nós como servos. Veja bem, meus irmãos, esse tipo de solo se refere à pessoa que não entregou o seu coração ao Senhor, mas ela também é um grande alerta para nós como crentes, que já pertencemos a Deus e hoje podemos nos encontrar numa condição de não sendo um solo duro, mas agindo como um solo duro. Se a palavra já brotou no seu coração, precisamos cuidar dela. Versículo 6, Jesus ele nos mostra um outro solo, um outro tipo de solo. Os irmãos acompanhem comigo. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade.
Esse versículo 6, meus irmãos, ele nos diz que parte dessas sementes caíram num outro solo diferente do que nós vimos até agora, e que foram pisadas, e que depois os pássaros vieram e pegaram o que estava ali naquele solo duro. Estamos falando de alguém que tomou a decisão de buscar a Jesus somente com o seu emocional. Normalmente, esse tipo de terreno apresenta aquela camada fina de areia por cima. Estou falando daquelas pessoas assim que são sensíveis, estão passando de repente momentos assim, estão sofrendo, ou são pessoas que normalmente vêm buscar Deus, aquele Deus que tira ela da sua angústia, do seu sofrimento momentâneo. Mas quando olhamos com mais cuidado, o interior, o coração dessa pessoa é cheio de pedra. O que leva até uma breve germinação, parece que vai. Mas a semente brotada não cria raiz. A pessoa nunca se firma. A pessoa ela não consegue dar passos de amadurecimento, de santificação. Estamos aqui diante de uma pessoa que ouve a mensagem, ela se entusiasma com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que ela ouviu. Aparentemente ela balança a cabeça, ela compreende a mensagem que está sendo pregada, mas ela vai embora para sua casa e a semana começa, e o passar do tempo então surge e tudo aquilo se perde, se esquece. Esse é o tipo que os semeadores mais encontram pelo caminho nos nossos dias atuais. Pessoas até com boas intenções, mas com uma fé muito frágil, porque ainda continuam confiando no seu próprio coração, na palavra de outros homens. Falta a essas pessoas profundidade na fé e no caráter. Ou sou, ou não sou. Ou tenho, ou não tenho. Esse é um dos motivos que combatemos o reconhecimento de Cristo simplesmente por um momento emocional. O coração do homem, a Bíblia diz para a gente em Marcos capítulo 7, que ele é completamente enganoso. Paulo nos afirma que devemos prestar um culto a Deus, adorar, servir a Deus, viver uma vida com o Senhor, de fato com o nosso coração, mas com a nossa mente. Um culto racional, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo diz para a gente que a gente deve compreender verdadeiramente a palavra ministrada e permitir que ela transforme áreas do nosso coração. Jesus vai explicar aos seus ouvintes no versículo 13 a respeito desse solo. Diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora das provações. Meu querido irmão, você se identifica com esse tipo de solo? Você recebe a palavra com alegria, é atingido emocionalmente para ela, tem boas intenções, gostaria mesmo de ser um crente mais firme, um crente de fato apegado à palavra, comprometido com Deus. Mas suas intenções, as suas reações não passam do domingo à noite? Você desiste facilmente de Deus, questiona a sua grandeza, o seu senhorio, a sua bondade diante das lutas, das provações, das dificuldades, e abandona um viver com Cristo? Jesus continua, irmãos, falando agora de um terceiro solo, no verso 7. E esse terceiro solo, a Bíblia diz para a gente que essas sementes foram lançadas. Vamos ler o versículo 7. 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Nesse caso aqui, irmãos, a semente, ela encontrou a terra.
A semente ela foi germinada, germinada, mas não produziu frutos. Ela começou até a dar os primeiros passos, ela começou de fato a se envolver espiritualmente com o dia a dia da igreja, como crente no Senhor Jesus, mas o seu crescimento foi interrompido pela pressão, pela força dos espinhos. Nós estamos falando daquelas pessoas que recebem a palavra da salvação e desejam, não apenas emocionalmente, mas desejam ardentemente. Elas permitem que a palavra ela penetre ali no seu coração, mas não permitem que ela produza frutos. Porque ainda estão apegadas às coisas dessa vida, que tentam roubar de nós a alegria e a convicção que a palavra de Deus implanta no nosso coração. O próprio Senhor Jesus, ele apresenta 3 atitudes aqui no versículo 14, que explicam um pouco a respeito desses espinhos. Ele diz que essas pessoas ouvem, mas são sufocadas pelas preocupações. Levanta a mão para mim quem tem uma preocupação séria na sua vida hoje. Se eu pedisse para os irmãos compartilharem quais são as suas preocupações, nós teríamos um compartilhar muito variado aqui. Situações do dia a dia tiram o nosso foco de Jesus. Diante da economia do nosso país, quem é que não está preocupado se amanhã teremos salário ou não? Se a empresa que estamos trabalhando vai fechar ou não? Se as economias que até aqui a gente tem conseguido guardar vão precisar ser utilizadas ou não? Pode ser trabalhos, podem ser relacionamentos, projetos de vida. Essas pessoas têm a sua visão espiritual ofuscada pela ansiedade do seu coração, coisas até legítimas, mas que passam a tomar o lugar de Deus na sua vida. Vivem ansiosos, se tornam inúteis no meio do povo de Deus, desperdiçando o privilégio, irmãos, de pertencer a Deus, de pertencer à igreja e viver intensamente a palavra do Senhor. Eu não estou falando que nós não teremos preocupações, mas eu estou falando de pessoas que permitem que suas preocupações ocupem o lugar de Deus, e Deus se torna apenas a sua religião, ou seja, parte da sua vida. Jesus diz também que as pessoas são ofuscadas, sufocadas pelos espinhos, chamado riquezas. Eu não vou pedir para os irmãos levantarem a mão para quem é rico. Os irmãos vão começar a falar que eu estou pregando prosperidade aqui. Mas os irmãos sabem o quanto as riquezas, aquilo que nós buscamos, que a traça corrói, que o ladrão pode roubar, que o ferrugem pode destruir, o quanto elas nos afastam de Deus. Na verdade, eu vou até fazer uma correção. Essas coisas não nos afastam de Deus, mas o amor a elas nos afastam de Deus. A Bíblia não diz que um crente próspero, materialmente falando, não pode ser fiel. Pelo contrário. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ou quando nós olhamos à nossa volta, nas referências às vezes que temos, de pessoas que tomaram decisões erradas, os irmãos têm que concordar comigo que o amor à riqueza é uma atração devastadora. Que ocupa nosso desejo de estar na casa de Deus, de estar em comunhão com os irmãos. E Jesus também apresenta os prazeres dessa vida. Prazeres que podem se referir a coisas pequenas, como por exemplo, lazer. Lazer é uma bênção. Descansar é uma bênção, mas pode se tornar um problema. Comer, me relacionar com as pessoas, ter amigos é uma bênção. Amigos que me aproximem de Deus é a vontade de Deus para a minha vida. Mas os amigos podem se tornar uma pedra de tropeço. Podem se tornar para mim motivo para eu me afastar dos caminhos do Senhor. Ou na realidade, uma alavanca para minha justificativa para me afastar dos caminhos do Senhor. Família. Até situações mais graves como imoralidade sexual. E assim vai. Essas coisas, esses prazeres da carne, da vida, irmãos,
eles sufocam a palavra implantada em nós e nos faz pensar, será que vale a pena mesmo viver com Cristo? Será que nós não estamos perdendo a nossa mocidade, a nossa juventude, as nossas oportunidades de trabalho financeiras? E quando percebemos, já estamos tão sufocados pela ambição do nosso coração, que isso nos leva à negligência da nossa alma. E Jesus encerra dizendo que elas não amadurecem. Que essas sementes que foram lançadas nesse tipo de solo, na verdade, essas pessoas vivem na mediocridade. E, meus irmãos, é muito difícil pensar nisso. Hoje eu fui no almoço lá da minha família, meu irmão tem uma chácara, e no fundo da chácara assim tem um pomar. E é óbvio que eu e a Cintia fomos com a sacolinha. Vou lá à toa. Cadeira, irmão. Mas é interessante isso, a gente chegou lá, a gente viu 3, 4 tipos de laranja, mexerica, que agora é da época, né? Limão trouxe sacola. Mas seria estranho a gente chegar num pomar, num local cheio de boas árvores, que deveriam estar carregadas de fruto, olhar para aquilo ali e ver árvores mortas, que não servem para nada. Fora isso, elas tiram do solo tudo que elas podem, mas elas não produzem nada. Elas não acrescentam nada, elas não alimentam as pessoas à sua volta. Ou seja, irmãos, uma árvore assim dentro da igreja, na realidade é inútil aos olhos do Senhor. E eu pergunto aos irmãos, como árvore, como um solo na realidade, que foi lançada a boa semente e foi germinada, de fato cresceu uma planta, uma árvore ali naquele solo, temos agora produzido frutos. Temos tido crescimento espiritual. Eu queria desafiar você, meus irmãos. Eu sei que nós vamos ter trabalho assim triplicado, quadriplicado. Isso é uma benção. Trabalho não é problema, né, pastor? Mas tenta chegar nos pastores da sua igreja, nos conselheiros seus, e perguntar assim, você vê crescimento espiritual na minha vida? Como um servo do Senhor, quando você olha para a minha vida, você vê que eu sou hoje um crente mais amadurecido do que eu fui ontem. Mas venha pronto para ouvir. Porque isso produz fruto. Por fim, Jesus encerra essa parábola, irmãos, apresentando no versículo 8 o solo bom. Graças a Deus pelo solo bom. Uma terra boa. Uma terra que é propícia para o plantio da semente, para o germinar direitinho, o crescimento. E aquela semente ela vai se transformar numa árvore maravilhosa e vai produzir frutos maravilhosos. Jesus está falando do homem de Deus. Espero que Jesus esteja falando nessa parábola de mim e de você, aquele que de fato já entregou seu coração a Cristo, reconheceu os seus pecados, aquele que recebe a palavra de Deus e a coloca em prática. E a Bíblia diz que esse conhece a Deus, esse verdadeiramente ama o Senhor. A palavra aqui, a parábola de Jesus está falando daquele que crê que a palavra de Deus é de fato aquilo que transforma o seu coração e deposita aos pés de Deus toda a sua vida, a sua confiança. Estamos falando de uma terra boa. Tudo que é plantado cresce, floresce, dá fruto, honra o Senhor da terra, alimenta outros. Estamos falando da palavra que penetrou na mente, no coração dessa pessoa, e que Jesus chama de boa terra. Uma pessoa espiritualmente próspera. Uma pessoa que faz diferença no meio da igreja de Cristo Jesus. Uma pessoa que ama a palavra, ama aprender, ama ser corrigido porque deseja ensinar. Ela quer conhecer cada vez mais Deus porque ela deseja testemunhar com exatidão a respeito do Senhor que ela serve. Nós estamos falando aqui de algo tão bem alicerçado, de uma semente que foi produzida aqui, germinada e cresceu, está tão enraizada, que absolutamente nada e ninguém a destrói e a arranca.
O que hoje, meu querido irmão, tem tentado tirar você da presença do Senhor? O que hoje tem te feito abandonar os princípios estabelecidos por Deus para a sua vida? E na realidade, o que tem te feito ceder a esse tipo de pressão? Que tipo de solo é a sua vida? Se for essa boa terra, próspera, nada poderá fazê-lo para abandonar a palavra de Deus que já foi implantada em você e você deve frutificar. Meus irmãos, nós vamos sair daqui nessa noite com um convite muito especial na nossa mão. Na realidade, esse convite é um convite que já vem com explicação. Jesus não nos trouxe para cá para simplesmente a gente vir, sentar, levantar e ir embora. Jesus nos trouxe para cá para apresentar o seu amor por nós. Ele quer que você e eu tenhamos uma vida com Ele, sejamos libertos, limpos dos nossos pecados. Jesus, ele quer que a gente saia daqui reconhecendo que absolutamente nada nessa vida tem mais valor para nós, ou deva ter mais valor para nós, do que entregar o nosso coração a Ele e esperar confiadamente pela sua volta para nos buscar e nos levar para sempre com Ele nos céus. Mas esse convite, ele exige que reconheçamos que somos pecadores. Ele exige que eu e você reconheçamos o amor de Deus por nós. E que de fato Ele deve ser o único Senhor e Salvador da nossa vida. E a minha pergunta para você nessa noite, você deseja isso? Essas perguntas que eu estou fazendo não é para aquele que simplesmente para aquele que ainda não entregou o seu coração a Jesus. É para você também que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Jesus nos mostra aqui o tipo de solo que Ele deseja encontrar. Ele nos mostra uma dura realidade de vários tipos de solos, que provavelmente a boa semente que foi lançada encontrará. Mas o desejo de Cristo, sem dúvida nenhuma, é nos salvar, irmãos. É nos transformar. É nos santificar por meio dessa boa semente que já foi para nós, os que já confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já foi implantada. É dessa forma que Jesus quer apresentar o reino a nós. Muitos ouvem, até gostam da proposta da salvação, mas não estão interessados em compromisso sério e verdadeiro. Não entregam verdadeiramente, definitivamente, o seu coração a Jesus e por isso estão impossibilitadas de desfrutar dos privilégios e das promessas que somente os santos de Deus recebem. Meus irmãos, Jesus encerra essa parábola no versículo 8, aqui, B, a parte B dele, dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas Jesus sabia que, infelizmente, nem todos aqueles que estavam ali sentados, ouvindo ele pregar, contando uma parábola, uma história que provavelmente instigaria os seus ouvintes a pensar, a buscar o significado dela, Jesus sabia que, infelizmente, nem todos aqueles ouviriam espiritualmente suas palavras e a compreenderiam. E a minha pergunta para você nessa noite: você compreendeu o que foi pregado? A minha oração, irmãos, durante a semana, na realidade, ao longo do tempo que eu estava aqui preparando essa mensagem, era que essa noite fosse um momento especial para nós como crentes. De relembrarmos o amor de Deus pela nossa vida. A minha oração era para que aqueles que provavelmente
estivessem aqui pela primeira vez, ouvindo a palavra, fossem alcançados pela essa palavra que transforma, que liberta. Se provavelmente há no nosso meio pessoas que estão há algum tempo entre nós e que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, a minha oração foi para que você entendesse a palavra de hoje e confessasse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que essa noite seja um momento de ouvir, de compreender, de avaliar, de confessar e de mudar. Que tipo de solo é você? Que o Senhor nos encontre, meus irmãos. Essa é a minha oração. Como pertencentes ao seu reino. Homens e mulheres que já foram alcançadas pelo Evangelho da Salvação. Boa terra que recebeu a semente. E que germinou. E que produziu uma árvore fantástica. Com frutos maravilhosos. E que a palavra que tem sido lançada nessa noite, caso você ainda não tenha permitido que ela penetrasse em seu coração, que ela de fato invade a sua mente, invade o seu coração, te levando à presença do Senhor. Eu queria dar a oportunidade para você abaixar sua cabeça e nós vamos orar. Mas nós vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Abaixa sua cabeça, vamos ter um tempo de oração pessoal. Eu não sei que tipo de solo você se identificou nessa noite, mas eu sei de uma coisa. O dono do campo pode transformar o que for para nos tornar um solo fértil, que receba bem a palavra de Deus, que produza uma árvore fantástica, com frutos maravilhosos. A Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós não temos como fazer isso por nós mesmos. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama tanto que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Se você já confessou isso, se você já entendeu isso, peça ao Senhor que renove isso no seu coração, que diante das situações, dos problemas, que a gente não venha se esquecer de verdades tão preciosas. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus Cristo, se você tem tido até um convívio no meio de pessoas que confessam Jesus, mas ainda de fato não entregou o seu coração, a noite é agora, é hoje. O tempo é agora. Saia daqui da mesma forma como você entrou. Peça a Deus, Senhor, que essa semente que foi lançada, ela penetre no meu coração. Que eu reconheça que sou pecador. Que eu não tenho como prover para mim nenhum tipo de libertação, de salvação. Senhor, eu preciso de Ti. Eu reconheço o Teu amor, a Tua graça enviando o Teu Filho Jesus para morrer por mim. Eu reconheço o Teu plano maravilhoso de vir ao meu encontro e não apenas resolver os meus problemas temporários, os meus problemas de relacionamentos, emocionais, financeiros, mas o Senhor morreu por mim para que eu vivesse eternamente do Teu lado. Confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todos eles. Santo e amado Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Tua palavra é tão simples, Senhor. E eu clamo ao Senhor, Deus, que de fato ela penetre no nosso coração, encontrando boa terra, Deus. Para nós que já confessamos o Senhor como Senhor e Salvador, Deus. Caso nós estejamos gerando bons frutos, Deus, eu clamo ao Senhor que haja arrependimento genuíno. Desejo de mudança imediata, Deus, para que possamos exercer a nossa função. Para que possamos ser boas árvores, produzindo bons frutos. Para que o Senhor, olhando para as nossas vidas, se alegre de nós, Deus querido. Nos ajuda a continuar Te amando, Te temendo, Deus. Confessando os nossos pecados, desejando ardentemente sermos corrigidos, ensinados, admoestados, encorajados pela Tua santa palavra, Deus.
Caso haja no nosso meio pessoas que ainda não entregaram o seu coração ao Senhor, Senhor Deus, o nosso desejo, o Senhor conhece todas as coisas, mas o nosso desejo é que também a semente que foi lançada nessa noite encontre terra boa. E que essas pessoas saiam daqui reconhecendo que são pecadoras, mas reconhecendo o Teu amor tão grande, enviando o Teu Filho para morrer por elas, Deus. Que de fato elas reconheçam que sozinhas não tem como seguir mais, Deus. Mas que o Teu amor é tão grande que não providencia para a gente apenas libertação de coisas temporárias. O Senhor deseja muito mais, o Senhor deseja uma eternidade ao nosso lado. E por amor, Senhor Deus, o Senhor decidiu nos salvar. Senhor Deus, eu tenho certeza que vamos sair daqui nessa noite, vamos ser desafiados, talvez sufocados pelos espinhos aí de fora, talvez, Senhor Deus, tentados a se esquecer de tudo aquilo que ouvimos, questionados quanto à nossa fé, mas eu clamo ao Senhor Deus, que a semente que foi lançada em boa terra produza bons frutos, e que saímos daqui renovados pela Tua palavra, Deus, fortalecidos por ela, Deus. Cuida de nós, Deus, na nossa semana, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, Deus querido. Cuida das pessoas que não puderam estar aqui nessa noite para ouvir da Tua palavra, que também sejam alcançadas, Deus, de uma forma ou de outra por ela, que sejam alimentadas onde estiverem, Deus querido. Cuida dos nossos enfermos, Deus querido. Clamamos ao Senhor por eles. Senhor Deus, louvamos ao Senhor também, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós como Tua igreja, pela Tua fidelidade, Deus. Não nos tem faltado nada, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos bons administradores dos recursos que o Senhor tem nos dado, pessoalmente e como igreja, Deus querido. E que possamos Te honrar em tudo aquilo que fizermos, Pai. Nos leva para casa agora debaixo da Tua segurança, da paz do Senhor, Deus, e que possamos durante a semana nos lembrar de tudo aquilo que ouvimos, e que possamos retornar semana que vem para cá sedentos pela Tua palavra, que possamos abrir a palavra de Deus na nossa casa durante a semana sedentos para sermos ensinados por ela, Deus querido. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Tem um tempo de oração pessoal. Se você, meu querido visitante,